vamos fazer essa questão hoje, nós vamos trabalhar sobre essa percepção de hierarquia empresarial. No início, eu sempre trago uns lapsos de informação para a gente juntar tudo no final e fazer um bem bolado, como se fala aqui. Perfeito. Para que serve esse trem de hierarquia? Para que eu preciso ter uma organização ou uma estrutura organizacional, corporativa, empresarial? Tá? O único motivo de existir hierarquia é para fazer com que eu consiga ter fluidez na comunicação da empresa. Tá? Então, a hierarquia só serve para a gente ter uma comunicação saudável. Tá? Então, como é que funciona isso? Mas o cara do processo ele está executando lá peças em granito, sei lá. Eu tá usando, ele é o piloto lá da extrusora, né? O cara que está operando lá a máquina de fazer extrusão. Se ele não tiver uma comunicação assertiva com o supervisor dele ou com o líder dele, que vai orientar ele a fazer isso acontecer, ou se ele não tiver para quem reportar uma dúvida, tá? Não tem uma comunicação eficiente e aí não é claro o processo hierárquico. Tá? Tem um grande problema que eu vou citar para vocês mais à frente, tá? Que é sobre a gente não levar em consideração a hierarquia na comunicação. Tá? Então, isso é, assim, é uma questão que eu vejo 99% das empresas, não digo errarem nisso, mas é uma forma de ter ineficiência na comunicação, é tu não respeitar a hierarquia, o que está acontecendo ali para os grupos. Então, a hierarquia é uma forma que a gente tem de estruturar uma comunicação interna. Então, eu tenho no meu setor, eu sou, sei lá, o diretor, o gerente, e eu levo a comunicação para os meus liderados, e aí dos liderados tem um supervisor ali, eu tenho um time, né, que tem os seus capitães ali, esses capitães eles conseguem levar a comunicação de forma mais assertiva para mim, sem eu ter que falar com todo mundo. Né? Então, isso facilita eu saber como é que está o andamento do processo. E é aí que a gente pega, normalmente, imaturidade, infantilização, dificuldade da comunicação, falha na gestão do feedback, então a gente pega arrogância, desrespeito, prepotência, a gente pega também desvios de função, a gente pega o que eu vou falar do problema maior, que vai ser mais à frente, deixa eu chegar lá primeiro, do maior problema que tem sobre hierarquias. A gente tem 3 grandes tipos, vocês devem conhecer muito mais do que eu, que sou terapeuta. Então, nós temos o tipo que 70%, 80% das empresas usam, que é o piramidal, onde eu tenho uma base mais operacional e eu vou subindo cargos verticais para ascender até a liderança, o proprietário, o presidente da empresa. Depois eu tenho uma questão mais orgânica, onde a gente tem uma comunicação assim, 100% horizontalizada, onde a gente consegue tomar decisões que são descentralizadas. Eu tenho equipes com autonomia que elas podem decidir pelo setor sem eu necessariamente ser comunicado. Entende? E aí depois a gente tem essa percepção também de uma matriz que eles falam, né, que é onde eu crio um tipo de hierarquia matricial, onde eu tenho mais de um líder, por exemplo. Então, eu tenho no meu departamento, tem o líder que é de projetos e o líder que é o operacional lá. Tá? E aí eu posso falar com os dois individualmente, sem necessidade de ter uma centralização dessa autonomia do que fazer, como fazer, por que fazer. Então, são questões que são mais de cunho de projeto, eu posso ir direto no cara dos projetos, são questões que são mais cunho operacional, eu posso ir direto no cara operacional. Tá? Mas como a gente tem usado em predomínio no mundo, eu acho que até mais de 80% das empresas usam esse piramidal, eu vou explicar mais ou menos baseado no piramidal, porque eu gosto de falar, eu falei para vocês anteriormente sobre o 2A, 2P, né, que é o AAPP, que é mais ou menos a estrutura de como o ser humaninho busca problemas, né? Vocês vão lembrar quando eu chegar lá. E dessa questão piramidal, cara, eu linko com Maslow. Maslow, vocês já devem ter escutado falar sobre ele também, que ele fala sobre os nossos degraus, os níveis que a gente tem nesses degraus de consciência, para a gente se bastar e expandir essa consciência ou se desenvolver como um ser humano. Aí eu vou explicar quando eu chegar lá, mas basicamente a gente hoje tem essa estrutura nas empresas, né, que a gente chama de ETO, tem a escola de ETO, tá? Mas ETO é justamente por causa dos níveis. O estratégico, onde vai ficar tipo presidência, e aí a gente consegue, a partir daí, ter um foco macro, olhando para questões que são num horizonte temporal de longo prazo. Depois a gente tem o pessoal que é mais departamental, né, que é o pessoal mais tático, onde entram todos os departamentos, a estruturação de que todo mundo tem que fazer, e aí a gente desce para o O, que é o operacional. Tá? Então, o operacional é foco quase que em prazo imediato. O tático é médio prazo, eu tenho que saber o que acontece no trimestre, no semestre. E o estratégico, cara, eu quero saber o que vai acontecer daqui a 10 anos se a gente seguir fazendo o que está fazendo. Né? Então, a gente tem como olhar para a estrutura da empresa, inclusive para o do nosso grupo. Por exemplo, eu tenho um grupo com 7 pessoas, tá? Então, eu vou ser o estratégico e eu preciso de colocar, de repente, um capitão ou um líder nessa minha equipe do 7, que daí vai ser um líder, eu vou ter 6, tá? E esse líder eu vou fazer uma comunicação direta para ele e ele vai passar para a minha equipe. Isso é extremamente funcional, tá? Já é uma percepção
dessa questão tática sendo aplicada para a operação. Então, eu posso falar só com uma das pessoas, essa pessoa que, de repente, pode ser que tem mais desenvoltura para se comunicar, ela pode ser eleita para isso, eu posso treinar ela para isso, e aí eu passo o que tem que ser passado de informação para ela, o nosso horizonte temporal no processo, e aí ela vai passar para a nossa equipe. Isso fica muito legal. Normalmente a gente pega uns supervisores nessas áreas assim. Então, basicamente, estratégico é o que vai decidir, o taxa é o que coordena e o operacional é o que faz. Tá? É a melhor definição para esses três grandes nichos dessa pirâmide. Então, a gente tem no estratégico ali, como eu botei, presidente, diretor com foco amplo, então ele não vai se preocupar na semana que vem, ele vai se preocupar no mínimo no ano que vem. Tá? Depois o pessoal mais tático, que vai sim, gerente, coordenador, e o foco é departamental. Tem que saber como que essa asa aqui do jurídico vai funcionar, como que essa asa aqui do financeiro vai funcionar, entendeu? E eu tenho que compartimentar para estruturar, organizar as funções dessas pessoas. E a partir daí, as pessoas que estão dentro desses departamentos são a base, são o operacional, eles que fazem a coisa acontecer. E aí a gente tem, por exemplo, ascendência de cargos verticais, que é quando a pessoa vai se graduando dentro da empresa.